E aí, Marcelão? Eita, nós até que enfim, hein, meu? Até que enfim, estamos começando, projetinho maravilhoso. E vamos ver se vai durar, hein, Zeca? Vamos ver se a gente vai conseguir evoluir disso daqui para alguma coisa muito maior, meu irmão. Que essa é a ideia. Bom, para quem não sabe, meu nome é Marcelo, esse é o Zeca. E, cara, a gente tem uma história muito bacana para tentar passar para todos vocês, né? Mas antes disso, eu quero tentar falar para vocês como que a gente chegou aqui. Que pese várias pessoas já terem pedido pra gente isso em algum momento da vida, até pelo que a gente faz. Mas, cara, basicamente nunca foi minha praia ficar fazendo podcast e tudo mais, porque eu nunca tinha achado alguém que eu fosse me sentir tão à vontade em poder fazer isso, em falar sobretudo de um tema tão desafiador, né? Acho que a palavra principal é essa, um tema desafiador. E, cara, a gente vai contar como a gente chegou até aqui. E basicamente o que nos ligou, né? Que eu acho que o mais importante foi isso, né? O momento de vida que a gente estava, o momento de vida que você particularmente está, e o quanto que você, através de um problema, de um momento seu, conseguiu me tirar, por exemplo, de uma situação que eu estava vivendo. Mas basicamente a história é essa. O Zeca é um cara que eu conheço, não nesse estado emocional, desse jeito Buda, desse jeito zen dele, é um cara que quando a gente se conheceu, ele não era tão evoluído quanto eu. Isso foi uma coisa muito interessante, porque eu, quando voltei a falar com ele, eu vou contar como isso aconteceu. Eu falei, porra, Zeca, eu não vou conseguir olhar pra você, né? Primeiro que a gente tá muito parecido, eu acho que isso é uma coisa bacana. O Zeca é uma versão bonita minha. Eu falo, você é um cara mais forte, mais sarado. Então, assim, você é aquilo que eu gostaria de ser daqui a um tempo. Quando eu sair da vala, é o que eu gostaria de ser, entendeu? O estado futuro. Exato. Mas basicamente o Zeca e eu, a gente era aquele... Né, Zeca, como é que a gente pode nos classificar lá em... Quando foi? 90 e... Foi 99. 99, velho, que a gente se conheceu. 99 e 2000 foi por ali. Acho que foi 2000, na verdade. Isso. E a gente ficou praticamente uns 2, 3 anos como... Um em carne, irmãos. Um em carne. Irmãos, literalmente. Só que vocês imaginam que a gente não tinha esse nível de evolução pessoal que a gente tem hoje, né, Zeca? Então... Maturidade, né, Marcelo? É a palavra pronto. Certa. E foi exatamente isso que ele falou pra mim, né? Então quando eu virei pra ele, eu falei assim, Zeca, eu não vou conseguir olhar pra você desse jeito e, cara, falar, porra, mano, você não é esse Buda. Ele olhou pra mim e falou assim, Marcelão, as pessoas evoluem. Então, assim, eu já fiquei sentindo que o problema era comigo, literalmente, o que me fez falar, bom, esse talvez seja o cara certo pra estar na minha frente. Bom, basicamente o que acontece é o seguinte, eu tive há um tempo atrás aí, enfim, mais um momento de dor, né? E que me colocou numa posição de sofrimento. E eu acho que, cara, todas as vezes na vida que isso acontecia comigo, eu particularmente, até começar o autoconhecimento, eu procurava evitar essa dor, né? Eu procurava não entrar em contato com ela. E eu não sei também aí se acreditando, enfim, em universo, nas ligações e tudo mais que a gente possa atribuir. Cara, o evento ele aconteceu numa sexta-feira, né? Enfim, foi um término de relacionamento, enfim, uma pessoa que, pô, muito importante pra mim, que eu gostava demais e tudo mais. E a gente nunca tá muito preparado pra essas coisas, né? Ou seja, por mais que a gente tenha os indícios que as coisas possam acontecer, quando elas de fato acontecem, te pega de surpresa. E, cara, eu lembro que terminou, e aí no dia seguinte, eu tava muito mal, assim. Eu fiquei mal pra cacete, tipo, vala, irmão. Você me sabe. Fundo do poço. Você tá ligado que eu sou um cara pouco intenso. Tem quem sofre e tem o Marcelão, né? Então, assim, tem os caras que a escala de sofrimento tem um nome Marcelão. Exato. Você tem a escala de sofrimento X e você tem a escala de sofrimento Marcelão, que, porra, ajuda, você emagrece, você volta pro shape rápido, tá ligado? Mas basicamente foi isso. E, cara, meio que a parada tava começando a perder o sentido, tá ligado? Isso acho que é uma coisa importante pra gente falar, porque... Você já vinha de outras histórias também. Exatamente. Eu acho que, cara, esse é um ponto importante, porque eu acabei criando na relação, né? Enfim, você tem todas as nuances aí, tudo que envolve uma relação, porque nunca é a parte de uma pessoa só, você sempre tem
o histórico e as pessoas também têm a carga de vida delas que fazem com que elas se comportem de uma determinada forma, né? Mas basicamente para mim, cara, foi uma coisa muito difícil porque eu estava num momento de muita dependência emocional por tudo que eu passei, pelo que a gente vai conversar, inclusive o que fez a gente chegar até o podcast aqui. E, cara, naquele momento de dor, velho, nada tava fazendo sentido pra mim, tá ligado? Porque eu falei, porra, agora, eu tive eu passei por algumas situações nesses 2 últimos anos, que foi desde um divórcio até perder a família inteira. Então, assim, e literalmente vocês vão ficar sabendo disso, né? E eu falei, bom, agora eu perdi a pessoa que, bem ou mal, tava me dando um suporte emocional, a pessoa que tava conseguindo fazer com que eu me sentisse bem, né? E, cara... aquele negócio, o trabalho, a parte profissional, acho que, graças a Deus, pra gente sempre foi muito bem, mas nessa parte afetiva me veio um rombo. E, cara, é muito difícil, porque você se põe numa posição de não poder contar com muita gente. Em que pese, cara, eu ter me sentido extremamente... sozinho, mas apoiado por várias pessoas, cara, né? Eu tava, então, no íntimo só, mas eu tava muito apoiado, cara. Eu nunca pensei que pessoas que eu nunca pudesse acessar ou voltar a falar, que foi o teu caso, pudessem voltar para minha vida de um jeito tão verdadeiro como voltaram, né? Família, e aí eu tô falando de familiares que eu me reconectei e tudo mais. Então aí também vem uma coisa boa, né? A dor, ela faz a gente se mover, né, em direção quando a gente realmente não se entrega. E tem uma polaridade interessante nela, né, cara? Uma parte iluminada. Exatamente. Olha, puta, como eu amo, velho. Vai ser bom demais. Mano, vocês estão entendendo porque eu preciso de um cara desse na minha vida, né? O cara me manda uma parte iluminada da dor, puta que pariu, eu já tô sentindo aqui uma energia. Vocês não estão entendendo. O negócio aqui tá começando a ebulição de emoção. Exato. Mas, cara, o que aconteceu foi o seguinte, naquele dia... eu lembro que foi um domingo, eu acordei de manhã, mal, velho, mal, porque eu falei, puta, mais um dia que eu vou ter que passar por isso, caralho, quando que vai acabar? Eu falo palavrão, então se tiver algum problema também, vocês, a edição, vai editar, Daniel? Não, o palavrão põe o pi, não põe? Então põe o pi, vocês entendem, quem me conhece sabe que eu mais ou menos assim, vocês têm a parte educada e a parte não educada do podcast. As polaridades, exatamente. E, cara, eu acordei muito mal, velho. Tava mal pra caramba, tava, porra, não tô legal. E aí entrei no Instagram, meio que pra dar uma zapeada mesmo. E aí, cara, fazia um tempo que eu não vi o teu Instagram. E eu caí num texto. E comecei a ler esse texto. E o texto, pra mim, foi a coisa mais verdadeira que eu já vi alguém poder escrever, né? E aí, para quem não sabe, agora vocês vão começar a entender todos os motivos da gente estar aqui. O Zeca passou, e a gente vai falar um pouco disso, talvez pela maior dor que um ser humano pode passar, né? Ele e a Ká, a mulher dele, que foi justamente perder a filhinha deles de 10 meses, né? Então, com 10 meses, a nossa Liz foi para um outro plano. Fez a passagem. Fez a passagem, tá bem melhor que a gente agora, pode ter certeza, né? Mas que, cara, trouxe pra você, irmão, acho que a maior dor que um ser humano pode sentir na vida, tá ligado? Que é aquilo que a gente tava conversando, quando você subverte a ordem das coisas, a ordem natural, eu acho que daí é a dor que a gente não consegue racionalizar, né? Que a gente tem que entender, aprender a aceitar. E, cara, aquele teu texto, eu vou compartilhar um pouco do texto que você escreveu, eu faço questão, depois de você explicar um pouco disso, me trouxe um significado, né? Primeiro me mostrou a capacidade humana, e aí eu preciso colocar isso, que talvez não sejam de todas as pessoas, mas principalmente de vocês dois, a capacidade humana do move on, da gente continuar seguindo uma jornada, encontrando um propósito para isso, para tentar fazer alguma coisa e agregar algum valor maior para o mundo, né? E me pôs num lugar de não poder sofrer, entendeu, velho? Do tipo assim, não ser justo, eu não sou digno de tal sofrimento nesse momento, uma vez que tem gente, e aí foi a interpretação que eu tive, cara, que tá entendendo essa dor e conseguindo fazer dessa dor alguma coisa mais produtiva do que eu, por exemplo, ficando num quarto chorando. Né? Ou mal, ou me desesperando, ou stalkeando e qualquer coisa que uma pessoa pudesse fazer. Então naquele momento, cara, parece que as coisas começaram a fazer um puta sentido pra mim e eu comecei a realmente falar, cara, eu preciso sair disso. Reagiu. E aí foi quando eu te mandei a mensagem, né? Eu falei,
Porque isso também tem uma coisa, né? Com certeza, várias pessoas que provavelmente você conhece passaram pelo que eu passei em relação a você e a cá, cara, que é um medo de acessar, né, cara? Acho que assim, quando a gente vê que um ser humano tá no maior sofrimento da vida dele, a gente, porra, como é que o que eu vou falar pra ele? Né? Então eu lembro de ter falado com meu irmão, com o Gui, que é muito amigo. O Gui falou, puta, não sei o que falar, nessas horas a gente não sabe o que falar. Mas, cara, o texto ele foi tão significativo que eu fiz questão de falar, Zeca, cara, independentemente faz tempo que a gente não sabe, eu imagino a tua dor, não quero sentir a tua dor, né? Mas, cara, é algo que pra mim mudou quando eu li esse texto, o significado que você trouxe pra isso. E aí eu invoquei o nosso mestre, o Viktor Frankl, né? Aonde realmente, cara, ficou claro pra mim que você, naquele momento, estava buscando um significado pra essa dor. Essencialmente, esse foi o processo. Né? E, cara, é louco, porque naquele momento eu falei, bom, nos conectamos, porque eu também não pensei que você fosse responder. Eu jurei por Deus, falei, cara, puta, eu vou mandar essa parada. O cara tá na Europa fazendo a viagem do rebirth dele, basicamente, com a K. E, cara, eu falei, puta, ele não vai responder, ele não vai mandar mais essa mensagem pra mim. Quando, pra minha surpresa, sei lá, uma hora depois, você falou que tinha sido feliz, tinha sido bom ter recebido a mensagem e tudo mais, e a gente se conectou. E eu não sei a tua sensação, irmão, mas na hora que você me mandou a mensagem, voltou o amor, mas assim, de uma forma absurda, tá ligado? Parecia que nunca tinha se separado, Você teve essa sensação também, né? Eu tive, cara, porque são poucas pessoas que a gente consegue ter esse nível de conexão e de compreensão no momento difícil. Porque, cara, eu vou te falar, pra mim, velho, é muito difícil ter esse tipo de ação, de me mover em direção ao outro, né? Acho que porque a gente trabalha com muita gente também e tal, a gente entende um pouco do espaço e tal, mas é muito difícil para mim conseguir chegar no outro, sobretudo no momento de dor, quando a gente sabe que as pessoas às vezes elas preferem ter o momento delas e dar o espaço. Mas aí eu entendi uma coisa, velhão, é assim, se é genuíno, se é verdadeiro, você tem que fazer. Né? Então, assim, foi o que conectou a gente, foi o que colocou a gente, inclusive nessa posição de autoajuda, né? De se autoajudar. E aí veio a ideia. Então, a gente se falou nesse domingo, eu virei... tocamos a semana, você ainda estava viajando, e, cara, foi um negócio muito louco o que você falou. Eu te aviso assim que eu chegar. Segunda-feira passou, terça-feira passou, quarta-feira, velho, eu tava mal pra cacete de novo. Eu tava muito mal. E aí, à noite, insônia. Fiquei sem dormir. E, cara, nessa insônia, comecei a minha cabeça frita, assim. Quando eu tô na insônia, tipo assim, a minha cabeça, ela começa a fritar num nível absurdo. E, cara, eu comecei a acessar várias questões da minha vida pessoal e lembrei de alguns projetos de vida que eu tinha, né? Então agora acho que é importante para vocês entenderem como a gente chegou aqui no podcast, até o nome do podcast foi o seguinte. Em 2020, eu tive o divórcio, eu me separei da Júlia, da mãe do meu filho, né? Uma pessoa que eu amo, uma pessoa muito importante na minha vida, tal. Hoje está casado com o Paulo, um cara sensacional. Então acho que a gente hoje está, graças a Deus, conseguindo manter aquela harmonia, aquela relação familiar, né? Cara, sobretudo pela criança. Mas em 2020, quando eu me separei, rolou a pandemia. E com a pandemia eu falei, cara, eu vou ficar trancado num flat, fazendo algumas coisas, mas não era o essencial, né? Eu falei, cara, o lance pra mim, eu preciso me desenvolver também aqui dentro. E eu comecei a escrever um livro. Então eu comecei a escrever um livro e nesse livro eu comecei a colocar diversos momentos de superação. Diversos momentos da minha vida em que eu lembrei que eu tive um padrão de dor absurda, né? E consegui sair dessa dor. Meio que tentando entender o que acontecia em todos esses padrões, qual que era o comportamento ou o mindset comum a todos esses padrões. Então, foi desde, cara, a dor de brigar com o pai, a dor de não passar num concurso, a dor de apanhar na escola, a dor de perder a primeira namorada, a dor de perder um amigo, inclusive... Acho que o primeiro amigo que a gente perdeu foi o mesmo, né? Num acidente. Então, tudo isso, para mim,
foram sendo capítulos para esse livro. Cara, em 2021 aconteceu a reviravolta na minha vida, né? Então, em 2020 eu vim nessa situação de ter separado, ter saído de casa e tudo mais. Isso trouxe uma dor e uma reflexão muito grande sobre os pontos que eu precisaria mudar. Em 2021 veio a parte de eu realmente perder a família. Então, minha avó faleceu no dia 1º, minha mãe faleceu no dia 21, e um mês depois da morte da minha mãe, da passagem da minha mãe, faleceu minha tia. E aí, meu irmão, eu parei de escrever a porra do livro. Porque eu falei, cara, eu tô escrevendo um negócio, sei lá, na minha cabeça eu falei, tô atraindo. Tô materializando isso. Tô materializando essa merda. E falta uma única dor. Deus me livre e guarde. E agora, cara, com todo o respeito do mundo por vocês, é a dor que eu não quero ter que viver, né? Que é a perda de um filho. Eu arquivei. E, cara, quando eu olhei pra isso, né, e vi o texto e vi a mensagem que você escreveu, aquilo me veio na cabeça no primeiro momento. Cara, o Zeca, ele pode me ajudar a concluir um projeto, né? E esse projeto pode ser bom para mim e para ele, porque para ele talvez também seja importante essa conexão com algo maior, né? Que traga um sentido para a vida, basicamente. E fiquei fritando a cabeça. E aí, cara, foi a conclusão que eu até falei para você. Eu entendi que não seria um livro assim. Eu falei, cara, eu acho que um livro não vai ser justo comigo e com você, né? Eu acho que o livro não vai ser justo comigo, que escrevi um livro inteiro. E, cara, o que aconteceu foi, não tive a coragem, e graças a Deus, de ter que passar e escrever o último capítulo desse livro, digamos assim, né? E para você não seria interessante porque você escreveria um capítulo e nenhuma das outras dores já te faria mais sentido na vida, né? Porque talvez agora o teu conceito de dor, o teu conceito de sofrimento, ele tá num nível, a dimensão, né, de vocês, que, cara, não existe mais dor que se compare, não existe mais sofrimento que se compare. Foi então, cara, que na quinta-feira você me mandou uma mensagem, cheguei, Marcelão, vamos conversar, e porra, a gente se falou à tarde. E ficamos, 3 horas trocando ideia. Cara, primeiro a gente... Já vimos o potencial que teria essas conversas. Já vimos o potencial. Não, primeiro a gente lembrou de várias merdas, né, Zeca? Que, muitas e muitas. Algumas coisas que, inclusive, os nossos amigos que estão assistindo isso, os caras estão falando, o que esses caras estão fazendo junto agora? O contraste, né, daquele momento com hoje. Com agora, esses caras tão careca, tão parecidos, inclusive falando de autoconhecimento. Os caras não vão entender nada. Mas, enfim. E aí foi uma coisa interessante, que nessa conversa que a gente começou a ter, comecei a falar, cara, não sei se você vai lembrar que em um momento a gente falou, Zeca, velho, tá sendo a melhor terapia que eu tô tendo, irmão, porque, porra, você tá conseguindo me amparar, aí você falava, eu também, Marcelo, também, cara, também, continua, Marcelo, continua. E a gente foi se ajudando até que nós dois tivemos a boa ideia de falar, cara, eu tenho a ideia do livro, o livro chama Mais Dor, por Favor, né, e a ideia do mais dor, por favor, não é para que a gente sofra mais. É para que a gente entenda. Cresça mais. Para que a gente entenda, cara, que essa dor ela vai agregar um valor único para nossa vida, que vai fazer com que a gente consiga criar padrões cognitivos para trazer significado para o que a gente faz na vida, né? O difícil é a gente parar para pensar na dor. O difícil é a gente parar para refletir o que aquilo está querendo mostrar para a gente. E nessa conversa de 3 horas, você conseguiu realmente mostrar para mim tudo, velho, que eu precisava enxergar. E aí acho que foi legal, porque a conclusão foi meio que mútua. Puta, Zeca, por que a gente não faz uma parada onde a gente vai se curar? Porque, bem ou mal, a gente vai estar falando das nossas dores e do que a gente viveu na vida, né? Com 2 pessoas que hoje, da Tavênia, são boas naquilo que fazem, né? Tem um padrão... são bons profissionais, ajudam várias pessoas, porque é o que a gente vive de fazer isso, mas por que não fazer isso com a gente de uma forma que outras pessoas possam se aproveitar disso também? Ampliar a mensagem. Exatamente, entendeu? Então por que a gente não faz isso? E cara, vou te falar, fiquei com um cagacinho de você não aceitar. Eu fiquei um pouco com cagacinho. Puta, Marcelo. E muito mais pelo momento, né? Que você novamente, irmão, deu uma puta aula quando mostrou que, cara, o momento é qualquer momento, desde que exista a real intenção de um propósito maior, né?
E de novo, né, cara, é louco, mas eu fico muito feliz de ser um cara como você num projeto como esse e de você também ter aceitado o nome do projeto e tudo mais. Porque, cara, eu não teria feito sozinho, eu jamais teria começado um projeto desse sozinho. Quem me conhece sabe que. E eu já tive várias demandas pra puta, vai, por que você não faz Instagram e tudo mais? Mas não me fazia sentido, velho, né? Então acho que não tinha significado, porque eu não via eu conseguindo acessar algo maior, entendeu? E você tendo aceitado isso, pra mim foi assim, cara, realmente game changing. E eu espero, com todos vocês aí que estejam assistindo a gente, que de fato, cara, seja algo para que vocês consigam refletir. E o Zeca vai falar um pouco agora também sobre o processo e como ele recebeu tudo isso, né? Mas que de fato vocês consigam refletir sobre a possibilidade de olhar para a dor de uma forma diferente, né? De encarar esse sofrimento emocional. O físico a gente sabe que uma hora passa, a gente sente a dor física passar. O emocional não, né? Me parece que é uma parada, e aí eu queria que você falasse um pouco disso também. A dor emocional, ela é uma parada que depende da gente conseguir falar a hora que isso vai parar. E o que me parece é que quando a gente consegue encontrar um significado para isso, isso acontece mais rápido, né? Então eu queria que você, enfim, falasse um pouco aí, porque eu falei pra cacete e a ideia aqui é talvez ouvir mais do que falar. Não, o processo é esse, a gente vai trocando, irmão. E hoje é um primeiro dia também, né, cara? A gente tá com muita energia para oferecer tantas ideias na cabeça. Para mim, o muito importante nisso tudo é dizer que, além da nossa conexão lá de trás, que já vinha trazendo todo esse processo de estar juntos e ter afinidade, comigo, pessoalmente, eu tive uma vida, assim como você, de alguns momentos duros. Obviamente que comparando com tantas possibilidades de sofrimento que existem no mundo, né, fome, viver em zonas de guerra e tal, a gente tem, né, sofrimentos pequenos comparado com isso. Mas eu sempre tive essa relação com a dor e com o sofrimento a partir da minha história de vida. E eu pude perceber em algum momento que, buscando a minha própria cura, buscando a minha própria ressignificação das dores, eu me sentia mais apto a ajudar os outros, né? Então isso é um ponto-chave para mim, porque foi isso que virou a minha missão através do processo da minha filha Liz. Ela teve, né, a oportunidade de estar com a gente por 10 meses e meio. Ela era uma criança muito especial. Ela era realmente acelerada, o que em certo nível até me indica, né, com as minhas crenças espirituais, que ela já sabia que ela ia ficar pouco tempo. E eu fui muito amparado nesse processo, né? Eu tive muitos amigos, terapeutas que souberam me direcionar. E quando eu percebi que eu estava sendo direcionado na forma como eu estava direcionado e que aquilo estava fazendo tanto sentido para mim, me caiu uma ficha. Eu pensei automaticamente, e aí vem toda a razão de ter sido uma coisa sincronizadíssima o que você me trouxe. Porque eu percebi ali, eu falei assim, se eu tenho, né, com o meu histórico de vida, com todo o meu aprofundamento em terapias, em inteligência emocional, em administração de dor, em gestão emocional e tudo isso, e para mim está sendo a coisa mais difícil da minha vida. Eu perguntei para mim mesmo, como é para quem não tem isso? Mas isso que você está falando é impressionante, Zeca, porque eu tenho, né? Eu tenho toda a capacidade, eu tenho toda a técnica, eu ensino isso. E, cara, acho que é uma coisa que a gente tem que abordar aqui no podcast também, né? Que a intenção é muito importante, né, cara? Porque, cara, eu não consegui. Então, assim, imagina, velho, foi um término de relacionamento, puta, triste, amo a pessoa, era muito próxima à família da pessoa, né, cara, me senti extremamente acolhido, tinha uma pessoa muito importante pra mim também, toda a família dela, os filhos e tudo mais, mas, cara, eu não consegui. E você, tipo, conseguiu olhar pra isso em algum momento, claro, que com a Kátia apoiando, vocês, porra, né, passando por isso, e fez um renascimento interno aí do tipo, como é que eu toco a minha vida a partir de agora? E eu queria tentar entender, velhão, se existiu um momento na tua vida que isso foi tipo, eu preciso fazer isso a partir de agora, né? Ou se isso foi de uma forma gradativa, natural, e você foi assimilando. Como é que é? Foi tipo um trigger? Porque a sensação que eu tenho, né? Eu acho que é mais ou menos isso que deve rolar com você, né?
Quando a gente passa pela dor, não sei se você enxerga dessa forma. Imagina que fica preto. Fica tudo preto, você vai para um quarto escuro. E aí, exatamente essa sensação. Né? E esse quarto parece que te colocam duas portas na frente. Uma que é assim, ó, foda-se a vida, caga pra essa merda e abandona tudo. E a outra que é, recomeça, meu irmão. Zera a conta e começa de novo. E, cara, quanto mais tempo você fica na dor, parece que mais tempo você fica olhando pra essas duas portas. Né? Você fica se vendo, o que eu faço? Eu abro essa merda ou eu abro a outra? Aí você abre essa, você fala, resolve, porque daí a gente fala, o sofrimento vai parar, porque eu vou parar. Né? Não quero mais. Eu vou cortar o meu acesso ao sofrimento porque não vou ter mais vida. Exato. E a outra porta é assim, meu irmão, você vai ter que fazer uma jornada inteira de novo. E vai doer talvez até mais. E vai doer mais. E aí você fala, puta que pariu, velho, pra que eu vou fazer isso? Tá ligado? A sensação é essa. Eu queria entender, porque daí o que acontece, né? No teu caso, a sensação que eu tenho, pelo menos se eu tivesse nesse quarto, na tua sensação, é que essa porta do abandono à vida, ela estaria aberta e, mano, o universo me puxando pra ela. E a força que você tem que fazer tem que ser sobrenatural pra você conseguir não ser puxado pra essa porta. Exatamente. Porque pra mim a vida, tô falando nesse momento, perderia o sentido, velho. Né? E aí, cara, logoterapia, Frankl, tudo que a gente estuda, não faz muito sentido. É um conhecimento e não uma prática, não naquele momento, pelo menos. E eu queria entender como que pra você então foi, e se você puder já começar a trocar um pouco comigo nesse sentido, como que pra você foi justamente tomar a decisão do seguir, saca? Existiu isso do tipo, cara, eu não posso me entregar, né? O luto, enfim, tentar entender um pouco da dor, assim, cara, o que essa dor provocou em você, né? Eu acho que primeiro é importante eu tentar entender, e as pessoas também, né? Porque provavelmente... E uma outra coisa que é bom a gente falar, cara, tudo que a gente vai falar aqui no podcast é algo que todo mundo vive. Por quê? Muitas pessoas já perderam um filho, muitas pessoas já terminaram relacionamentos, muitas pessoas já foram demitidas, muitas pessoas já brigaram com o pai, muitas pessoas... Então, assim, a gente vai trazer dores que o mundo já passou. E a nossa ideia... Dores universais. Dores universais. E a nossa ideia é justamente conseguir tentar fazer com que, através de um mundo de autoconhecimento que a gente faz parte, que a gente vem, caminhos de como sair disso de uma forma mais saudável. Acho que essa é a palavra correta. Então tenta falar para mim, nesse momento da dor, como que aconteceu essa decisão de abrir a porta do vou continuar a vida? Foi um processo que aconteceu antes mesmo da constatação do que a gente teria que lidar. Porque tudo foi muito rápido. Mas, quando começou o processo, a nossa filha pegou uma infecção, ela demonstrou alguns sintomas, e a gente teve a sorte de o conjunto de elementos que estavam compondo aquele contexto nos direcionaram para estar no hospital desde o primeiro momento. Conforme a gente começou a frequentar o hospital, já levando ela para fazer os exames, perceber o que estava acontecendo, a gente já começou uma reflexão ali de lidar com uma possibilidade que a gente não queria lidar de forma alguma. Ela foi para a UTI e no momento da UTI o desespero tomou conta da gente. O principal desespero tomou conta da gente. O desespero da gente perder a coisa mais importante que a gente tinha na nossa vida. E é engraçado você falar isso, engraçado no seguinte sentido, porque a palavra desespero, o Frankl, ele fala o seguinte, né? Que a dor com significado é sofrimento. E a dor sem significado é o desespero. É exatamente. Porque naquele momento você ainda não tinha encontrado um significado. É exatamente né? Então a gente realmente, quando não põe o significado, a gente entra em desespero, velho. Foi o que aconteceu. A gente entrou nesse desespero e a gente teve oportunidade, nesse processo de desespero, de fazer algumas reavaliações de vida. Foi algumas coisas do tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu tenho a dimensão com algo elevado, algo acima, algo superior, aberta. Eu tenho essa dimensão aberta. Sempre tive, mas eu estava distante disso naquele momento. E independente de crença, existe dentro de nós uma neurologia que diz a fé, a intenção, a atenção, todos esses pontos geram um processo diferente no seu corpo. Uma pessoa que ela se fecha para a fé, inclusive o nosso neocórtex frontal,
Ele carrega algumas funções que uma delas é o desenvolvimento da fé, da confiança em algo superior ou algo que está acima de nós. Isso faz bem para a nossa saúde, né? É basicamente uma questão de narrativa. Qual é a narrativa que você se insere na sua vida? Qual é o conto que você está contando para que você viva essa vida? E aí, quando você se deparava com isso, com os fatos, porque os fatos estavam acontecendo a todos os momentos, né? Cada minuto. A cada segundo vinha uma coisa nova, vinha uma sensação nova, vinha um momento novo, né? Aí eu acho que, cara, quando isso vinha, porque é exatamente isso, né? Eu imagino, e aí, enfim, que você entrou num padrão de reação, tipo, amidalar ali constante, para que, cara, você simplesmente falasse, cara, tô vendo a coisa acontecer. Você já ia procurar, você procurava já ressignificar o que estava acontecendo dentro de você, ou você simplesmente absorveu tudo? Como é que foi esse processo? Eu comecei a ressignificar. Por quê? Naquele momento eu já comecei a me perguntar como seria a partir dali. O que aconteceria? Quais eram os possíveis caminhos que se desdobrariam dali? Poderia ser que ela saísse dali 100% saudável. Poderia ser que ela saísse dali, não saísse dali. Poderia ser que ela saísse de lá com sequelas. Então eu já comecei a desenhar essas possibilidades e eu já comecei a me refletir principalmente do porquê isso está acontecendo comigo. Porque eu sempre tive isso. Desse movimento de as coisas não acontecem por acaso. As coisas, mesmo que eu sou da ideia do construtivismo, da filosofia construtivista. A minha relação com a realidade construo através das minhas percepções, das minhas crenças e tal. Então a minha ideia naquele momento é como as minhas crenças, como as minhas percepções, como as minhas priorizações e valores me trouxeram para cá, né? E o que eu preciso reavaliar agora para sair daqui. Essencialmente foi isso. E eu comecei a me refletir sobre tudo que eu estava fazendo e eu percebi, eu estava desconectado da minha espiritualidade, eu estava desconectado dos meus valores primordiais, que era a simplicidade, que era a humildade, que era a conexão sincera e a conexão amorosa com as pessoas. Eu olhei assim e eu falei, nossa, eu não estou vivendo mais isso. Naquele momento já virou uma chave. E isso, ela estava no processo ainda. Estava no processo ainda. Não tinha acontecido o pior. A tragédia não tinha vindo ainda. Ou seja, inclusive eu já dizia, Deus, eu já entendi, pode tirar ela dessa posição. Foda, né, cara? Foda demais, Essa irmão. é a parte mais foda, irmão. Porque, cara, você começa a assimilar, e isso é uma coisa louca, né? Porque eu vejo, mano, a dor, quando a eu entra nesse padrão, é o padrão do primeiro falar, cara, pelo amor de Deus, eu fiz merda, eu entendi, não me faça sofrer, né? Não me faça ter que passar por isso. E, cara, é bizarro, porque você dá um término de relacionamento, você sabe que a coisa começa a dar uma degringolada. Você vê, né? Nunca é do nada, velho. Nunca é do nada, mas o problema pra mim é que você vê, mas você vai dando a chance, você vai tentando se mudar, a outra parte talvez não muda, mas você vai sempre sendo a pessoa que se adapta, sobretudo quando você vai pro autoconhecimento e você é uma pessoa que se trabalha e tal. Mas no teu caso, né, cara, que eu paro pra pensar, mano, que é uma parada que a gente não controla, e aí eu vou querer falar, isso daí você já se prepare, porque esse vai ser o tema da minha vida, e eu vou fazer uma terapia gratuita com o Zeca aqui, que vai ser a dor de não ter controle, entendeu? Essa vai ser o que você... Meu irmão, eu vou ficar 1 hora calado nesse podcast, nesse episódio, porque esse cara vai ter que me dar uma aula de como viver a dor de não ter controle, né? Porque pra mim é isso, velho, né? No relacionamento, você muda um comportamento, você se adapta, você consegue fazer um caminho pra evitar essa dor, né? Mesmo sabendo que vai dar merda lá na frente e que você vai sofrer mais, talvez, depois. Porque você poderia ter terminado uma parada antes, quando você viu que... Que é a dor da mudança, né? Porque Exato. a gente fica tão desesperado pra evitar a mudança... Exato. Que a gente tenta controlar... essa Exato. única constante que a gente sabe que existe. E aí, quando você se deu conta, por exemplo, né, do que estava rolando, que você falou, cara, eu preciso... Cara, Deus, por favor, não me faça sofrer. Não, né? Já entendi o recado. Né? E você teve algum momento que você teve uma crença de que as coisas não fossem acontecer? Ou você, nesse estado de autoconhecimento, de reflexão... sempre estava se preparando, por exemplo, para o pior. Como é que foi isso? Foi complicado isso, porque tem uma questão nesse momento nosso da dor do luto que é a pressão da sociedade. Aquele momento você tem que ter muita consciência de que
consciência de que tudo pode acontecer. E você deve aproveitar esse momento para fazer aquilo que é importante caso o pior aconteça. Pelo menos uma reflexão, pelo menos alguns princípios já tem que estar no seu norte. Mesmo que a imagem prioritária que venha antes na linha do tempo seja aquela possibilidade de vitória, né? E como a sociedade em volta não te permite nem considerar a morte como uma possibilidade... Sobretudo de um filho, né, Sobretudo de um filho. E considerando que a gente sabe, só temos uma certeza na vida. Dalai Lama, ele diz que são duas. E aqui tem a ver com o podcast. Ele fala, é a morte e a dor. Exato. São as duas certezas da vida. Você vai ter que passar em algum momento da vida. Você vai ter que passar, não tem como você fugir das duas coisas. E naquele momento a sociedade pressionou. Disse, não considere a possibilidade de você perder sua filha. Inclusive, se você considerar essa possibilidade, você vai estar estimulando que isso aconteça. Então a gente bate o medo sobre o comportamento adequado, do tipo, eu não posso nem considerar isso. Mas, como eu e a Ká, a gente estava muito juntos, e a coisa começou a andar por um caminho de melhora, a gente se permitiu acreditar que as coisas iriam sair dali. Na verdade, né, o próprio médico nos disse em alguns momentos assim, só um milagre vai resgatar sua filha dessa condição. Mas é engraçado, porque a dor... ela não te permite acreditar no pior, mesmo você passando por ela. Exatamente. Né? Então chega um momento que você está sentindo a dor e a ideia do ser humano é de se livrar da dor. A gente não consegue, a gente não foi criado e projetado para viver a dor. Né? Então, por exemplo, quando a gente cai na infância, se machuca, o que a gente ouve é, daqui a pouco passa, já vai passar, já vai passar. Não, fica tranquilo. Não faz isso que vai doer, vai te machucar. Então, quando a gente vai ouvindo esse tipo... Não precisa chorar. Não precisa chorar. Não precisa fucking chorar, irmão. Vai tomar no cu. Você quer coisa mais doentia do que uma mãe falar para um filho não precisa chorar. Tipo assim, fudeu, tá ligado? Homem não chora, meu irmão. Homem não chora. Engole o choro. Aí vem falar da sociedade macho. O cara ouve na porra da infância que homem não chora. Velho, é um adestramento. É um adestramento, mas é um adestramento de merda, porque isso vai trazer super tóxico. Esse tipo de problema no futuro. A gente vai ficar, mano, passando por situações em que, cara, eu quero chorar, irmão. Eu quero viver a emoção, né, daquilo que eu, porra... Eu preciso chorar. Eu preciso chorar, né? E até porque se eu não faço isso, eu tô internalizando o pensamento, eu tô colocando esse pensamento no subconsciente e essa porra vai voltar no momento. Vai dirigir minha vida. Entendeu? E, cara, é louco porque a gente aprende a não encarar a dor, a não ir pra dor. É exatamente né? isso. Então, o que mais acho que acaba com a cabeça de uma pessoa num processo de dor é a esperança. É a esperança de que ela vai passar. E não de você fazer ela mudar o significado. Eu entendi isso, velho. Né? Então, assim, é engraçado porque você, nas nossas conversas, nunca me deixou ter esperança. Tipo, você, os meus primos, que eu também quero agradecer já aqui no podcast, cara, minha família voltou pra mim, meu irmão. Foi uma coisa muito louca. Os familiares dela, inclusive ela, velho, né? Então, assim, você nunca me deixou ter esperança, porque essa esperança é o que provoca a dor. Vai passar, vai passar. Se for pra você ter o que você quer, isso só acontecerá depois de você cruzar o limbo, o vale das sombras da dor. Exato. Porque a sua mudança só vai acontecer depois que você cruzar esse vale. Porque é lá que a gente se conhece, de fato. E você está, na verdade, lidando com esse problema hoje porque tudo que você não quer é cruzar esse vale. Então só tem uma possibilidade de haver mudança nesse relacionamento. Só tem uma possibilidade de você ver uma vida além da morte. É cruzando o vale que você não quer cruzar de todas as formas. E o principal é assim, sem perceber, tentando evitar o vale, é como você fica preso nele, né? Na busca desenfreada, insana, completamente intensa de querer evitar o vale, é como se você fosse para o meio mais escuro do vale e fosse acorrentado lá e não pudesse sair. É claro, porque, cara, você não consegue lidar, né? Você não traz uma leveza para o sofrimento. Exato. Um propósito, né? Um propósito, um significado. Um significado. E, cara, me fala uma coisa. Então, aí a tragédia veio. Em quanto tempo você, então, teve? Como é que foi o pensamento, né? De que você teria que move on com a vida?
O que aconteceu foi assim, né? Os médicos já começaram a dar pra gente todo o panorama mais negativo possível. Ali a gente olha para o que está acontecendo em volta, né? Quando já não tem mais a possibilidade da esperança, como você falou, mesmo assim a gente se apega a ela, porque naquele momento a gente não tem possibilidade de entregar os pontos, né? Então, mesmo quando eles começaram a trazer essas possibilidades para a gente, eu comecei a olhar em volta e eu e a Karina, a gente se conectou super ali. A gente renovou nossos votos, em poucas palavras. A gente fez um renovar de votos. Aconteça o que acontecer, a gente não solta a mão um do outro. Passo 1, conexões humanas. Essencial para lidar com qualquer dor. Por isso que é tão importante a gente começar a valorizar mais isso no processo pré-dor, né? A gente sabe que vai ter que lidar com a vida. A vida é aquilo que acontece, como dizia o John Lennon, enquanto a gente está fazendo planos. A vida é o que acontece entre um plano e outro. Então, se você não tiver uma boa, ou pelo menos 2 ou 3 pessoas que sejam realmente alguém que você pode se abrir de verdade, e que compartilham presença com você, não compartilham conhecimento, mas sim presença, você vai entrar num processo que vai ser mais doloroso ainda, né? E naquele momento eu me virei para a Karina, a gente tinha uma esperança de que ela fosse sair, até o momento que a gente recebeu a notícia. O primeiro passo ali foi desespero total. De vocês dois. De nós dois. Mas já muita união. A gente dormia na cama, assim, eu não conseguia não sentir a presença dela. Se eu não sentisse a presença dela, eu ficava em pânico. Parecia uma criança com medo do escuro. Que é louco isso, né, cara? Porque, enfim, a Ká tá aqui com a gente também, a esposa do Zeca, a mulher do Zeca. E é louco porque a gente tá falando e eu tô vendo que você tá também daquele jeito, tendo a mesma sensação que ele, né? E é bizarro, cara, porque isso que você tá falando da conexão, irmão, né? De fato, o que te faz acreditar, né? Porque vocês compartilharam da mesma dor, né? E eu acho que, cara, talvez seja isso, porque assim, eu te entendo, eu sei o que você tá sentindo. E eu só quero tá aqui com você agora. É engraçado, né? Nesse processo, por exemplo, a gente tende a procurar pessoas que já passaram pelo que a gente passou. Foi a minha primeira pergunta, eu preciso de pessoas que já viveram isso para eu me dar algum tipo de norte. Quando aconteceu, no domingo de manhã, isso aconteceu no sábado à noite, no domingo de manhã eu já comecei a questionar alguns amigos, pessoas que vieram visitar, né, abraçar. Você conhece alguém que já passou por isso? Você perguntou, então. Você quis ir atrás de uma ajuda? Automaticamente. No velório, a nossa pediatra apareceu e a primeira pergunta que eu fiz para ela foi essa. Eu falei, doutora, você conhece alguém que já passou por isso? Porque eu já estava nessa condição de... Qual era a minha sensação ali? A minha sensação eu estou na pior situação da minha vida. Diante da situação pior da minha vida, o que eu preciso para sair daqui? Eu só conseguia racionalmente pensar nesse próximo passo. Como eu vou sair daqui? Né? Eu não conseguia ver o tamanho do buraco que eu estava. Eu só conseguia pensar, eu sei que eu estou no maior buraco, eu não consigo ver o buraco, o tamanho do buraco, mas eu vou precisar sair dele. Então eu vou perguntar para quem já fez isso, já passou por isso, né? Mas é interessante a gente pensar nesse nível de humildade, né? Porque acho que a dor, ela te traz o ego, né? A dor, ela traz o orgulho sobre tudo. Isso é uma merda, meu irmão, né? Então, assim, porque é evidente que quando você tem uma ruptura de relacionamento, qualquer que seja, um pai com um filho, um marido com uma mulher, ou entre amigos, o ego, ele quer te proteger de alguma forma e ele te faz não conseguir ter a humildade de querer entender se o teu comportamento está sendo produtivo para aquele momento. Isso mostra quão evoluído você é, meu irmão, porque talvez na mesma dor, na maior dor da vida, você ainda teve a humildade de querer entender com outras pessoas o que fazer para aliviar essa dor. E isso é uma coisa que a gente tem que falar, que eu vou falar também, viu? Vocês já se preparem, que é a dor de ser um cara orgulhoso. Quanto que um cara desse, né, um narcisista, o ego, fode a vida do ser humano, meu irmão. Fode a vida do ser humano. Daniel, pode meter o pi aqui, tá? Vou falar de novo. Fode a vida do ser humano. Entendeu? Sim. Vai pegar o ego, enfia o ego aonde, Daniel? Pode falar. Onde a gente tem que enfiar o ego? Pode participar aqui com a gente, que é coletivo o negócio.
Enfia no Enfia, e aí você pode meter aí, entendeu? Porque é isso, o ego fode a vida do ser humano. Fode. Entendeu? O ego, na verdade, é aquela coisa que a gente não consegue aceitar sobre nós, que a gente precisa projetar o contrário, né? Então, a dor é algo que a gente não vai aceitar. Não com facilidade, né? Mas aquele momento todo disso acontecendo, e eu realmente entrei em contato com uma humildade muito profunda, que eu já estava entrando ali na UTI, né? Quando ela estava na UTI, me veio tudo que... Isso foi a chave para mim, Marcelão, porque eu sou muito de... Eu não sei se é o Martin Buber, qual que é o filósofo que fala exatamente, mas ele fala assim, e depois o Steve Jobs replicou essa frase no discurso de Stanford, que é super famoso dele, que ele fala assim, a gente só une os pontos olhando para trás. É o connecting dots que ele fala, né? É animal. É animal e a maior verdade. A gente tem que seguir nosso coração. E, por exemplo, fui nesse curso não gostei muito, mas esse curso me fez abrir os olhos sobre aquele outro curso. E foi assim, né? A gente foi ligando os pontos. E eu não pensava do tipo, eu quero me tornar um profissional de desenvolvimento humano, eu quero me tornar uma pessoa, um terapeuta, psicoterapeuta, psicoeducador que seja. Eu simplesmente ia fazendo, porque eu falava, isso aqui pode me ajudar. Isso aqui pode me ajudar a me curar. Quando eu chego lá na frente, que minha filha, num momento de muita dor, faz a passagem, porque eu não gosto de falar, eu perdi. Né? Não, ninguém perde nada, né, meu Exatamente. irmão? A verdade. A verdade é essa. A verdade é que tá lá. Tá lá. E eu me viro para trás e eu falo, tudo que me foi dado, agora eu preciso exercitar. Foi essa a minha percepção naquele momento. Falei, eu tô passando pela maior dor da minha vida e agora é a hora. Eu juntei essa caixinha de ferramentas aqui e eu sei usar essa caixinha de ferramentas. Eu não posso só entender que isso serve para os outros. Agora é a hora da verdade. E foi basicamente isso. E por isso acho que é muito importante a gente deixar claro aqui a necessidade do autoconhecimento, cara. Né? Porque, de fato, se você não se conhece, se você não se trabalha, se você não vai tentar entender os seus gatilhos emocionais, você não vai tentar entender os seus padrões cognitivos ou não, velhão, né? Não vai pra uma... Eu era um cara resistente pra cacete à terapia, meu irmão. Muito resistente. Né? Eu caí na programação neurolinguística e tudo mais justamente porque eu evitei a terapia. Minha ex-mulher falou, cara, não dá pra gente continuar junto, você tem que se conhecer. E aí o que aconteceu, cara, é que quando eu me divorciei, inclusive eu quero mandar um beijo pra minha terapeuta aqui, né? Que, porra, aquela pessoa... Se não fosse ela, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui, literalmente, né? Cara, eu entendi a necessidade da gente se conhecer para ter essa humildade de adquirir um novo conhecimento, cara, e não morrer com uma única opinião na vida, entendeu? Perfeitamente. Esse é o grande problema, meu irmão. O padrão que te fez não é o padrão que vai se manter até o último dia da tua vida, né? Porque o mundo muda. E se isso você é muito libertador, E cara. se você não se adapta a isso, velho, fudeu. O mundo muda, as pessoas ao seu redor mudam. Tipo você que evoluiu ou não. Claro que você evoluiu. Mas as pessoas vão mudar com a gente, né, cara? E mesmo que a gente evite a mudança para nós através da fixação por uma ideia ou uma identidade, eventualmente ela vai ficar desatualizada a ponto da gente perceber que, mesmo a gente não querendo, a gente acabou mudando. Então é isso que você fala do autoconhecimento. Se eu não estiver aberto a entender a minha flexibilidade natural para lidar com a vida, porque também tem uma questão fisiológica, cara. Quando a gente bate nos 40, a nossa produção hormonal de testosterona começa a descer. Isso faz com que o nosso cérebro reaja, as nossas conexões reajam de maneiras diferentes. Além disso, tem toda uma bagagem de todas as nossas frustrações, ideais que não foram alcançados, né, cara? Você vai mudar. Se queira ou se não queira. E se você não tiver esse processo do autoconhecimento do seu lado, vai ser muito mais doloroso. Porque você vai ficar perseguindo uma autoimagem fixada Exato. que não existe mais. Exato. Então, só para tentar passar para as pessoas, porque isso que você falou é muito importante. A autoimagem é o como eu gostaria que o mundo me visse, né? Seria o meu ego, digamos assim. Seria o como eu vou me moldar para caber no mundo. A minha máscara social. A minha máscara social. Aí eu tenho essa autoimagem desse lado que fode a minha autoestima. Porque, na verdade, eu deixo de me amar para poder caber no perfil que o mundo espera que eu caiba.
essa autoestima, ela deriva da minha autoconfiança, quanto eu confio em quem eu sou. E a autoconfiança surge com autoconhecimento. É perfeito essa. Não é isso? Esse é o triângulo, a tríade. Né? Autoimagem, autoconhecimento, autoestima, né? Exato. Que na verdade é assim, é o self, é o ser idealizado, é o ser imposto, né? Porque vem os pais, vem esse... E o ser autêntico. É essas três, é essa tríade. Exatamente. É o que eu quero ser, é o que me impuseram e é o que eu realmente sou. E no meu processo todo, eu entrei em contato com essas possibilidades e diante da minha grande dor, eu tive que questionar se eu estava vivendo efetivamente o meu ser autêntico, porque isso não estaria acontecendo comigo na minha ideia, na minha construção linear da vida, na minha narrativa. Isso não estaria acontecendo comigo. Com aquilo que você idealizou, você está falando. Com o ideal e o autêntico, porque o ideal já não era mais possível. O imposto, eu queria chutar e mandar pra... Pode falar. Puta que pode... pi! Vocês estão entendendo a diferença, né? Meu irmão, mano, deixa eu te falar. Pi que pariu, né? Então, mas tudo bem. Tem algumas palavras que aqui vão ser vírgula nesse podcast, pelo menos pra mim, entendeu? Sim. Enfim, é bom, cara. Assim, além de tudo, eu vou começar a ter aulas de etiqueta. Tipo, além da terapia, eu vou aprender um pouco mais a norma culta da língua portuguesa. Mas enfim. Mas eu basicamente entendi. foi isso. Aí você tinha um imposto que queria chutar. Porque naquele momento o imposto era o quê? Muito louco isso, tá? Sobre grandes dores e tal. A sociedade sempre te diz como lidar com essas grandes dores. Mas no momento que você está vivendo ela, antes dela acontecer, ela tem um roteiro. Não permita que a sua mente vá para esse lugar onde a sua filha já não está mais entre nós. Reze. Explica para mim um pouco mais isso, cara. Cara, em essência eu estava falando sobre isso, né? Era assim, naquele momento que a gente estava passando pela fase da UTI, a mínima possibilidade, um choro que eu tinha com medo de que ela não aguentasse, as pessoas, não fale isso, não pense isso. É óbvio que não vai acontecer isso. Entende? Tudo bem, fizeram isso. Na maior das boas intenções, claro, eu entendo. Claro, eu mas entendo. de novo tentando te privar da dor. Exatamente. Quando eu estou na dor, o que acontece com as pessoas? Não sei lidar com isso. Melhor eu me afastar. Naquele momento, me proibiram de fazer os atos que talvez pudessem me ajudar a lidar mais facilmente com a minha dor. Mas quando eu estou na dor, se afastam. E eu entendo, eu volto a dizer. Eu entendo, eu sei que isso é intenção positiva. Eu sei que as pessoas ali só não querem incomodar, elas reconhecem a impotência delas diante do todo que está acontecendo diante delas e por respeito. Eu entendo que é um respeito. Só que então que a gente tivesse essa consciência antes, né? De falar, faz do seu jeito. O que você achar que for melhor para você, eu estou do seu lado. Ao invés de não se permita sofrer, não se permita em conectar com a dor. Enfim. Nesse momento, eu estava vivendo o eu imposto, o ser imposto, né? O eu imposto. E tinha um eu idealizado que eu estava vivendo, que era minha filha, minha história, minha continuidade, né? Minha família, claro, né? O idealizado. E, de repente, eu tenho que olhar para o meu eu autêntico. E no meu eu autêntico vem todas as minhas partes podres também. Não vem só as minhas partes bonitas ou as partes que eu quero mostrar para o mundo, né? Vem aquela parte que eu também não sei lidar. Então ali é muito importante a questão da humildade, porque eu tenho clareza de que apenas através de conexões sinceras e com conexões realmente ligadas a uma empatia humano com o ser humano, olho no olho, que eu vou encontrar a saída para mim. E aí, cara, quando a gente conversou, né, que isso é importante também, a dor une. Né? Eu acho que isso foi um dos pontos da gente estar aqui hoje e é impressionante, velhão, porque a gente teve a chance de se falar, né, uma semana, tipo, então a gente se falou por telefone, aí depois, cara, você deu uma básica tretada, coisa de relacionamento normal, a Karina depois pra fora de casa te chutou, falou só me dá brincadeira.
Isso só acontece comigo, brincadeira. Cara evoluído não sofre. Não, O cara chegou ali no limbo da morte, parecia o Buda. O que aconteceu? Flutuando. Zeca, assim, né? eu no teu lugar, meu irmão, estaria indo pra Florianópolis. Você tá entendendo? Então, assim, cara, o que aconteceu? Você chegou lá, a gente, cara, engraçado, a gente não se via há 20 anos. Não, 20 não, 10 anos. Mas, não, vamos considerar que aquilo não foi nem se ver, né? Não, foi 5 minutinhos ali naquela lojinha lá em Nova York e depois a gente se encontrou rapidamente, eu acho, no casamento do Gui também, que foi assim, 3, 4 horas, né, no casamento foi do bem irmão. rápido. E, cara, foi uma coisa muito louca, velho, porque quando você chegou, eu não sei se você vai lembrar, mas a nossa ideia foi de reconexão da confiança. Né? É evidente que a gente não tinha momentos maduros o suficiente para falar, puta, deixa eu confiar nesse cara, eu confio no Marcelão. Meu irmão, se você lembrasse do Marcelão de 1999 e eu do Zeca de 99, não sei se era bem o cara que eu confiaria. Pra abrir o coração. Pra abrir o coração. E eu queria entender, né, velho? Porque a gente não teve muito tempo para restabelecer essa conexão da empatia que você falou. O que me faz acreditar que, de fato, é um lance muito maior, é um lance de verdade, de genuinidade, da gente colocar essência na relação. Quando você se sentiu confortável, por exemplo, em trocar uma ideia comigo, como é que tenta fazer a tua cabeça nesse lugar? Porque eu acho que é interessante também para as pessoas entenderem, velhão, né? O que são pessoas verdadeiras que você pode confiar, digamos assim, uma dor da tua vida. E quem são aquelas pessoas que vão pegar essa dor e vão se aproveitar dela no seguinte sentido: agora ele tá pior do que eu. Porque tem sempre o ego em tudo que a gente faz. Tipo assim, agora, sofre, filha da puta, sofre mais, quero que você se foda. Entendeu? Porque tem esses caras, meu irmão, que você vai abrir a tua dor. E aí tem aqueles filha da... Notícia, né, meu irmão? Tem a dor notícia. O cara da dor notícia é aquele cara que pega a dor do outro e faz aquilo ser a vida dele. Então assim, vocês viram o que aconteceu com a filhinha do Zeca e da Cá? E sai falando pra todo mundo. Tipo assim, pra quê? Pra spread the fucking chaos. Tipo, os caras gostam de espalhar o caos no mundo, meu irmão. Entendeu? Quando que você se sentiu seguro, né? O que você sentiu aí dentro pra gente poder trocar essa ideia? É legal você perguntar isso, né, irmão? Porque onde eu me sinto seguro, sabe onde eu me sinto exatamente seguro? Quando eu vejo que a pessoa reconhece as imperfeições. Olha. A vulnerabilidade que a gente sempre conversa. Se eu tô falando com alguém que não reconhece, que é imperfeito, que é vulnerável, que realmente... Alguém que é imperfeito não, alguém que é perfeito, no caso. Porque o cara é vulnerável, ele se põe nessa posição. A verdade é essa, se a pessoa é perfeita, se a pessoa ela é efetivamente, constantemente apontada para si mesma, em dizer, eu já passei por isso, eu sei o que você está passando, você vai passar por isso também, querendo espelhar você de uma forma onde não vamos olhar para a dor, como a gente sempre fala, né? Evitar a dor. Vamos olhar para onde a gente vai sair disso. Uhum. Vamos viver no mundo da fantasia, né? Vamos fazer de conta que nada está acontecendo. Vamos pegar um atalho. Vamos desviar aqui essa dor e vamos olhar lá para frente. Ou então vamos sentar aqui no bar e vamos encher a cara para anestesiar. Ou vamos fazer qualquer outra coisa que não seja falar disso. Aí eu já não consigo. Eu não consigo, eu prefiro ficar sozinho. Entendi. Eu prefiro ficar sozinho porque nesse processo eu consigo ser mais honesto. Então isso de ter vulnerabilidade na relação foi muito importante. Naquele momento que eu saí a gente tinha tido uma discussão e eu te liguei, que foi importantíssimo antes da gente estar aqui, inclusive, foi isso, cara. Foi olhar, e que tem a ver com as conexões sinceras, foi isso. Foi aonde estão as pessoas que reconhecem que são imperfeitas, que reconhecem que são pequenas diante das vontades da vida, né? Porque, no fundo, tem um terapeuta que eu sigo, que é o John Garriga, de Constelações, e ele fala, o trabalho é a gente aceitar, perseguir as nossas vontades, aceitando as vontades da vida. Não tem como você impor as suas vontades para a vida. E nesse processo, você descobre o quanto você é imperfeito. Porque a vida sempre vai ter predominância. E no que ela tiver predominância, você vai se deparar com aquilo que você tem de pior. O processo principal é isso, né? Na nossa dor, ela sempre vai revelar pra gente algo que a gente não gosta sobre nós.
Você está na dor é porque você está tendo diante dos seus olhos algo revelado sobre você mesmo. Sua ignorância perante a vida, seu desejo e obsessão pelo controle, sua arrogância. Esse sou eu. Eu soltei esse também. Irmão. Em alguns momentos. E você, em alguns momentos, é um dos caras mais humildes que eu conheço atualmente, entende? Não fala isso, velho. Cara, é coexistência aqui, ó. Você tem as polaridades presentes. Não levanta a bola, porque vai dar merda. Mas, meu irmão... A gente tem que fazer propaganda. Esse negócio tá começando vai deixar a gente famoso. Eu vou ser aquele... Não vou olhar na cara de ninguém, meu irmão. Eu não vou olhar, vou andar na rua, o nego vai querer falar comigo, eu vou ignorar. Vou falar, meu, quem é você, velho? Sai. Os carecas do podcast da dor ali. Tô vendo falarem isso, velho. Você entendeu? Não começa a falar da humildade, não. Eu não sei, mas tem. Nos momentos certos e pras pessoas certas, né, Marcelão? É isso. Bom, é isso, cara. Isso são as conexões sinceras, entende? Que é tão importantes. E, resumidamente, pra gente chegar onde a gente quer com relação a esse podcast todo, é isso. Foi um processo que ainda não se fechou. E é importante a gente falar isso aqui, porque muitas vezes a nossa dor ela é um processo contínuo, né? Não há como a gente garantir que a gente vai se libertar 100% de tudo. Até porque alguns gatilhos ficam presentes para a preservação. Então, até certo ponto, a dor ela tem que se transformar em um amigo fiel. Porque ela vai estar presente, ela não vai fazer mais barulho, ruído, mas ela sim vai te lembrar do que é realmente importante. Posso falar isso principalmente com relação à minha dor. Um insight fatal, assim, com relação à minha vida foi esse. Quando eu percebi, eu até chorei muito naquele dia, fazia 3 dias que a Alice tinha falecido, e eu abracei a Kai e eu falei assim, a gente tá ferrado, eu falei pra ela. A gente tá ferrado, eu falei. Ela, por quê? Eu falei assim, porque a gente tá... Eu tô morrendo de saudade. Eu estou morrendo de saudade e eu não conheço saudade que diminui com o tempo. Com o tempo, a saudade só aumenta. Você conhece alguma saudade que diminui com o tempo? Só se a gente amadurece. Mas não nesse caso. Nesse caso, nunca, velho. Não nesse caso de um ente querido que a gente era muito conectado. Tá louco, não tem como. Até hoje, cara, quando a gente pensa no James, eu sinto saudade dele. É verdade. O que acontece? A vida segue. E você anestesia inconscientemente, ou seja, automaticamente, porque você vai prestando atenção em outras coisas. E aí a sua atenção vai para outros lugares. Mas no momento que você para e reconecta com isso, volta com tudo. Então, ali eu lembrei, pensei, né? Falei assim, tamo ferrado, comecei a chorar e tal. Passado algumas semanas, me veio esse insight do tipo, a saudade está presente e sempre estará presente para me lembrar aquilo que é importante, que ela, através desse processo, me trouxe. Humildade, conexão sincera com a espiritualidade. Ou seja, você usa a saudade hoje como um trigger. Um gatilho como um gatilho para você conseguir acessar esses estados emocionais. E outras, por exemplo, tô ali fingindo que eu sou alguém para um grupo de amigos que eu já não tô muito conectado. Tô ali fazendo uso, sei lá, de álcool para me anestesiar de alguma questão. Ela me lembra, a saudade me lembra. Isso não vai te ajudar, entende? Você pôs esse framework, você pôs esse mindset. Eu coloquei esse enquadramento, tipo, eu enquadrei dentro disso. E é esse o exercício. Então essa foi a vantagem para mim, porque todo esse conhecimento que eu tinha e eu senti que eu poderia utilizar ao meu favor, me ajudou muito. E foi um processo de fato onde eu disse, fugir disso não vai ajudar. Ótimo. E mais, eu pensei, agora é a hora de eu pegar tudo que eu sei para ajudar o próximo. Porque foi o que eu falei. Como você também falou quando você sentiu isso comigo, eu pensei assim, você falou que estava mal por causa da sua ex-namorada, e você viu a minha situação e você falou, eu não sou digno. Em alguns momentos eu me senti indigno também de todo o meu conhecimento, porque eu olhei em volta e eu falei assim, quantas pessoas, por exemplo, tenho uma flexibilidade profissional onde eu simplesmente parei de trabalhar por um mês. Saí viajar, fiquei 20 dias, que foi quando você viu as mensagens. Fiquei 20 dias viajando pela Europa, eu e a Karina, só nós dois, lidando com a nossa dor. Foi uma viagem de luto. E eu ficava pensando, e ainda fico pensando muito nisso.
E quem não tem essa possibilidade, quem perde um filho no sábado como a gente perdeu, tem que fazer um luto de 3 dias, como a CLT permite, e na quarta-feira tem que estar trabalhando. Vá pro inferno. E ainda tem que lidar com um chefe que não tem a menor estrutura emocional. Empatia, entendeu? O cara tá preocupado com a porra do resultado. E isso é uma outra coisa que a gente vai trazer aqui pro podcast também, né, cara? É a dor de ter que se relacionar com gente maldita, meu irmão, entendeu? Gente ignorante emocionalmente. Nossa senhora, essa é a diferença quando você pega um cara, fala gente maldita, você pega um ser evoluído, é gente o quê? Ignorante emocionalmente. Puta, que coisa bonita. Um ignorante emocional. Caralho, ofende muito mais. Pois você fala, meu irmão, eu sou um ignorante emocional. É simples, porque a pessoa que fica não tem o pior? conhecimento. Você fala assim, você é maldito? Ou, cara, você é um ignorante emocional. Muito mais. Tem muito mais classe, né? Boa. Gente, eu acho que a gente pode terminar aqui o primeiro episódio, né? Enfim, eu acho que o mais importante pra gente, acho que a gente conseguiu passar, que é o conteúdo do que a gente vai querer trabalhar aqui com esses podcasts, que a gente, se Deus quiser, vai perpetuar aí, porque a dor é infinita, né? É uma coisa que vai sempre acontecer. E eu queria agradecer muito, enfim, não só o Zé, Kaká, todo mundo que tá fazendo parte e principalmente todo mundo que um dia me fudeu na vida para eu poder estar aqui hoje. Vamos agradecer as pessoas que nos geram dor. Vamos agradecer as pessoas que geraram todas as dores da nossa vida para a gente poder estar iniciando esse projeto. Somos gratos. É ou não é? E vai ser muito bom, cara. Então, vocês fiquem com a gente, sigam a gente aí nas plataformas. Nunca pensei que eu fosse falar isso na vida. Me sigam na plataforma, sigam nas nossas plataformas. A gente vai deixar aqui o Instagram, o canal do YouTube. Vai estar no Spotify também? Com certeza vamos colocar no Spotify. Cara, vamos ficar famoso nas plataformas de... Não é assim que fala, tem que falar assim, não entendeu? Né? Então a gente vai subir para todas as plataformas. E quem não divulgar, malandro, o nosso podcast vai ter um problema sério. Vai ter um problema sério, né? Vai bater de frente com a dor e não vai ter pra onde sair. Não vai ter por onde sair. E mais do que não ter pra onde sair, a gente vai desejar a dor da pessoa. Brincadeira. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Tá bom? Tudo bem que a gente deseja com um propósito. Um propósito. Essa pode. Vai ter um significado de se tornar um ser humano melhor e ajudar o próximo. É exatamente então, isso. Tem uma coisa boa na dor que a gente deseja. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. A gente espera vocês no nosso próximo episódio aqui. A gratidão, gente. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Foi.